Marcos, capítulo 10, somente 3 versículos, aonde se encontra do versículo de número 51, glória a Deus, somente 2 versículos, e o 52. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus em Cristo seja louvado e engrandecido, e que você essa noite, eu quero dizer que é um bem-aventurado por estar ouvindo a palavra de Deus, pois a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. Então, meu querido, Marcos capítulo 10, versículo 51 ao 52, diz assim a palavra de Deus: Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e a seguir a Jesus estrada fora. Glória a Deus. Meus amados, estamos alegres, felizes por mais um sábado, por mais uma oportunidade de estarmos anunciando o Evangelho, proclamando as boas novas nesta praça. A Bíblia diz que tão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas, proclama o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Boas novas essas que é mudança de vida, a qual Cristo ele trouxe a este mundo. E esse texto a qual nós lemos, a Bíblia vai falar a respeito de um homem chamado Bartimeu, um cego mendigo, que vivia à beira de um caminho. Este homem, a qual um dia ouviu falar que Jesus estava passando naquela cidade, e ali quando ele ouviu que era Jesus que estava passando, diz a Bíblia que ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas alguns da multidão que estava caminhando com Cristo mandava que ele se calasse. Mas diz a palavra que aí é que ele clamava mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, ouvindo o cego clamar, Cristo ele para e manda chamá-lo ele. E quando alguém chama Jesus, alguém chama o cego, e ali ele diz: tem bom ânimo, o mestre te chama. E aquele homem, diz a palavra de Deus, que ele levanta-se da situação que ele se encontrava, lança uma capa que ele tinha e vai de encontro a Jesus. E quando ele chega até Jesus, Jesus olhando para ele e faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? E ali aquele cego responde a Cristo e diz: que eu torne a ver. Então, imediatamente diz a Bíblia que aquele homem tornou a ver. E ali Jesus, ele traz a salvação na vida daquele homem, quando ele olha para ele e diz: vai, a tua fé te salvou. E ali depois os seus olhos é aberto e ele passou a caminhar com Jesus a estrada fora. E aí nós entendemos que algo muito interessante nessa passagem. Vemos que o Senhor Jesus, antes de abrir os olhos, de fazer um milagre, a cura na vida daquele homem, Jesus ele traz a salvação para ele. O texto diz que Jesus olha para aquele homem e diz: vai, a tua fé te salvou. Podemos entender que Jesus, antes de fazer um milagre, antes de abençoar a minha vida, a sua vida, seja com bem material, seja com algo financeiro, seja uma cura, Jesus Cristo, ele sempre está preocupado com a vida espiritual do ser humano. Jesus Cristo sempre ele está olhando mais além daquilo que nós queremos ou que nós pensamos. O Senhor Jesus, ele está sempre olhando aquilo que é mais importante na vida da humanidade do que muitos de nós pensamos ou que achamos que é importante para a sociedade. Mas Cristo ele nos traz esse entendimento.
E aqui nós podemos ver que esse homem, ele recebeu a salvação na pessoa bendita de Jesus, como também ele teve um milagre na sua vida de tornar a ver, pois o texto diz que ele era cego. E depois ele também passou a seguir a Jesus a estrada fora. E nós sabemos que esse é os 3 maiores milagres que pode acontecer na vida de uma pessoa sobre essa terra. É quando ele alcança a salvação na pessoa bendita de Jesus. É quando ele tem seus olhos abertos, quando a escama, quando ele abre os olhos e é liberto do pecado. E quando ele começa a seguir a Cristo, a ir após Cristo, a deixar o velho homem e se passa a ser uma nova criatura. Mas nós observamos que esse homem, ele teve algumas atitudes para alcançar esse milagre, para alcançar a sua salvação. Nós vemos que no versículo 1, o versículo 46 em diante, vai dizer que, do versículo 47, que ele, ouvindo que era Jesus o Nazaré, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou seja, veja que esse homem, ele clamou o nome de Jesus. Ele conhecia, ele sabia da promessa. Ele sabia da promessa do Messias, do Salvador, o homem, o menino que nascia, o enviado de Deus, a qual lá em Mateus, capítulo de número 2, vai dizer a respeito que Maria daria a luz, e daria a luz um menino, e ele veria e salvaria, tiraria o pecado do seu povo. Ele conhecia a promessa messiânica. Bartimeu sabia e conhecia e também guardava a fé e a esperança no seu coração. Então ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é interessante porque é necessário que nas horas da dificuldade, nas horas das lutas, precisamos clamar a pessoa certa. Precisamos clamar aquele que pode resolver o teu problema. Muitas pessoas ligam para alguém, muitas pessoas se aconselham com o pai, com a mãe, mas há situação que não depende do dinheiro, não depende do pai ou da mãe, não depende do meu conhecimento, mas tem situação que é espiritual, tem situação que é uma guerra dentro da pessoa, e quem só pode resolver é Cristo Jesus, porque somente Ele pode preencher o vazio da alma. Se nós olharmos, o texto de Lucas vai falar que Jesus já tinha curado um homem, já tinha trazido a salvação para um homem na mesma cidade de Jericó, um homem chamado Zaqueu, um homem que era rico, um homem que tinha boas posses, que era chefe, mas esse homem, ele tinha um vazio, ele tinha 2 necessidades que também Bartimeu tinha. Primeiro, que Bartimeu, ele queria ver, mas Zaqueu, ele queria conhecer. E essas necessidades é preciso que hoje eu e você tenhamos, para que a gente possa ver Jesus e para que a gente possa conhecer a Jesus, porque sem ver e sem conhecer a Cristo, ninguém pode alcançar a vida eterna, porque a Bíblia diz lá em Atos capítulo 4, no versículo 12, que não há nenhum outro nome a ser dado abaixo da terra ou em cima, que possa ser salvo, a não ser pelo nome de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo, Ele pode salvar o homem, Ele pode libertar. Então nós podemos entender, meus amados, que este homem, ele aproveita a sua oportunidade, quando ele ouviu falar que era Jesus de Nazaré que estava passando ali, quando ele ouviu falar que era o Filho de Deus, que era o Messias, que era o prometido, que veio restaurar Israel, que veio salvar o povo do seu pecado. Então ali ele aproveita a oportunidade, porque diz a Bíblia que dali Jesus descia para Jerusalém, aonde ele ia ser crucificado, ou seja, ele não poderia mais voltar ali. Era a última vez que Jesus estava passando naquela cidade. Então,
Então, meus queridos, naquela situação que Bartimeu, o cego, o homem, aquele homem precisava entender que ali era a última oportunidade que ele tinha, a oportunidade de aproveitar o encontro com Cristo, porque dali Jesus estava descendo para Jerusalém, aonde ia ser crucificado e onde ia ser morto, mas ao terceiro dia ia ser ressuscitado, sim. Mas nós entendemos que a salvação é enquanto nós estamos em vida nessa terra. Então ali Bartimeu, ele aproveita essa oportunidade. E eu quero dizer para você, meu amado e querido ouvinte da palavra de Deus dessa noite: há duas coisas na minha vida, na vida do homem, na vida da humanidade, que acontece muitas das vezes apenas uma vez. A primeira delas é a oportunidade. A oportunidade na minha vida, na sua vida, pode ser ímpar. Pode ser a última vez que você está ouvindo esta palavra. Pode ser a última vez que você está tendo a oportunidade de aproveitar, de ter um encontro com Cristo nessa noite. Porque as oportunidades, meus amados, elas são difíceis, muito difíceis. E muitas das vezes as pessoas dispensam a oportunidade. Pois Jesus Cristo, ele diz na sua palavra: por acaso quando eu voltar, encontrarei fé nessa terra, sobre essa terra? Então, meu querido, esta noite nós aprendemos com Bartimeu que esse homem, ele teve fé. Ele acreditou quando ele ouviu falar que era Jesus de Nazaré. Ali ele passou a clamar o seu nome. A segunda coisa, meu querido, que eu quero lhe dizer, meu querido. Fala com ele lá. Glória a Deus. Então, meu amado e querido ouvinte, a segunda coisa que nós temos e que aproveitar a oportunidade é a primeira. A segunda coisa que não volta, que nunca pode voltar na minha vida e na tua vida, é essa palavra. A palavra de Deus, meu querido, eu quero dizer que ela não volta vazia. A Bíblia diz, meu amado e querido ouvinte da palavra de Deus, que assim como desce a chuva entre as nuvens e rega a terra e dá o crescimento à árvore, e a árvore dá o fruto, e o fruto mata a fome daqueles que têm fome, assim também é esta palavra a qual nós pregamos, que não é minha, mas é a palavra de Deus. Ela não volta vazia. Essa palavra, ela tem poder para libertar o homem. Ela tem poder para libertar o homem dos seus pecados e conduzir ele nos seus caminhos, e andar no caminho reto, andar dignamente de cabeça erguida perante a Deus. Esta palavra é a única palavra verdadeira, a qual muitos não acreditam mais na verdade, mas Cristo Jesus, ele é a verdade. Então, meu querido, eu quero dizer para você essa noite, que assim como esse homem chamado Bartimeu, um cego mendigo que vivia à beira de um caminho, mas que um dia ouviu falar de Jesus e clamou a ele, um dia também assim aconteceu na minha vida. Antes eu vivia à beira de um caminho, eu não andava no caminho, eu estava apenas na beira de um caminho, mas pela misericórdia do Senhor, um dia eu ouvi falar desta palavra, e aí o Senhor nos alcançou através da sua palavra, e aí nós passamos a entrar pela porta que é Cristo. E depois que um cristão, ele entra pela porta que é Cristo, ele passa a caminhar um caminho que leva à vida eterna, um caminho que conduz à salvação eterna. Então, meu querido, nessa noite, que você possa entender e compreender que a oportunidade que Deus tem dado a vocês todos os sábados de ouvir a palavra de Deus é uma oportunidade ímpar, é uma oportunidade a qual nós não sabemos quando é que nós vamos ter de novo. Nós observamos que quando ele viu glória a Deus. Quando ele viu que era Jesus, ali ele se apegou na oportunidade. Aleluia. Aí ele aproveitou a oportunidade.
Também quando nós olhamos e vemos no versículo a qual 47, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui nós aprendemos, meu querido, que muitos daquela multidão mandou que ele calasse, mas aí é que ele perseverou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, Bartimeu, pela sua situação, o homem cego, o homem que era rejeitado pela sociedade naquela época, ele tinha tudo para parar, ele tinha tudo para desistir, mas ele perseverou clamando o nome de Jesus. E a situação na minha vida, a situação na tua vida, que muitas das vezes a multidão, dependendo da situação, pede para que a gente clame, pede para que a gente pare, pede para que a gente desista. Mas a palavra de Deus essa noite para a tua vida é que você continue, persevere clamando o nome do Senhor. Persevere, porque na hora certa Deus vai ouvir o teu clamor. Na hora certa Jesus ele vai te chamar, assim como ele chamou este homem chamado Bartimeu. Essa noite também, através da sua palavra, ele lhe chama, porque este homem, ele clamou a Jesus, ele teve fé e clamou ao Senhor, e ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, meu querido, a Bíblia diz que todo aquele que clama ao nome do Senhor, este naquele grande dia não será confundido. Então, meu querido, que nesta noite você possa clamar o nome do Senhor, que você possa abrir o seu coração e entender que Deus está lhe dando uma oportunidade de você aceitar a Ele como seu Senhor e Salvador da sua vida. Então, meu amado, que Deus em Cristo lhe abençoe nesta noite, abençoe a sua família. Você que está nos comércios, abençoe o seu negócio, e que você possa meditar nesta palavra, que a graça do Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais alto ao seu coração. Que Deus em Cristo lhe abençoe, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.